Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs nessa manhã de domingo em que nós estamos juntos adorando ao Senhor. E a partir da semana, a partir dessa semana, porque no sábado nós teremos o nosso retorno dos cultos presenciais. Então, nesse próximo sábado, dia 3, às 20 horas, nós teremos o nosso primeiro culto presencial, depois de todo esse período distantes. Então, você que não fez a sua inscrição, você já pode fazer a sua inscrição. Se você entrar no aplicativo, vá a eventos. Dentro dos eventos, você vai ter 2 oportunidades de culto presencial. No dia 3, às 20 horas. Estou falando certo o horário? Perdão. 3, sábado, às 19 horas. É porque tanto tempo sem culto, a gente está se perdendo. Então, 3, sábado, às 19 horas. 19 horas. E no domingo, dia 4, às 10 da manhã. Então, são 2 oportunidades de culto, presencial e online. Então, você verá que a partir de agora, nós vamos ter 2 modalidades. A presencial e online e a programação apenas online. Porque, a partir de então, nós teremos a nossa programação apenas também, que será transmitida virtualmente. Semanas de oração. Elas serão a partir desse tempo, né? Porque nós já estamos há 5 meses ou mais fazendo online a semana de oração, mas ela continuará, portanto, sendo também online, semana de oração. E nós já vamos iniciar a nossa nova programação com uma semana de oração online, de segunda-feira, dia 5, até a sexta-feira. E também nós permaneceremos com a Tarde da Esperança, quinta-feira, às 3 horas da tarde, também online. Então, a nossa programação presencial online acontecerá nos cultos de sábado e domingo, e a nossa programação online acontecerá através da Semana de Oração e a Tarde da Esperança. Novidade: a partir do dia 13 de outubro, terça-feira, às 19h30, horário terça, 19h30, nós teremos um culto tradicional. A partir do dia 13 de outubro, às 19h30, terça-feira, nós teremos um culto tradicional. Será um culto de 1 hora, com hinos e uma pregação da palavra de Deus, seguindo toda a nossa liturgia, resgatando um pouco da nossa história. Eu acho que está no tempo de nós resgatarmos também um pouco da nossa história, sem perdermos a visão do futuro. Como diria a MPC, nós devemos estar ancorados na rocha, mas precisamos também estar olhando para o futuro com sabedoria e discernimento. Quem sabe nós consigamos equilibrar essas 2 boas coisas. Então, novidade, dia 13 de outubro, terça-feira, 19h30, nós iniciaremos o nosso culto tradicional, que também será presencial e online. Presencial e online. Para este culto, não há necessidade de inscrição por enquanto. Tá bom? Para este culto não haverá necessidade de inscrição por enquanto. Posto isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 textos, na verdade 2 versículos. O primeiro está em Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. E o segundo, um texto muitíssimo conhecido por todos nós, que é Romanos capítulo 3, verso 23. Então vamos começar por Eclesiastes capítulo 7, verso 20.
Você aí em casa pode acompanhar a leitura na Bíblia. Diz assim: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Agora, Romanos 7:23, a maioria de nós recitaria decora esse verso, mas se você quiser abrir a palavra de Deus em Romanos 3:23, a palavra de Deus nesse texto diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esses dois textos para nossa reflexão nessa manhã. Somos iguais. Somos iguais. É sobre isso que eu queria compartilhar com você. E gostaria muito que Deus nos desse a sabedoria, o discernimento, a graça de receber essa palavra com os filtros necessários, mas ao mesmo tempo com as aberturas disponíveis que nós temos na alma para talvez passar por um choque. Talvez isso seja um choque em algum aspecto, o que eu direi nessa manhã, mas ao mesmo tempo me parece fundamental, necessário para o nosso próprio crescimento enquanto igreja e comunidade de Cristo Jesus. Nesses últimos dias, nós temos ouvido falar muito sobre escândalos no meio religioso. Não estou dizendo apenas naquele segmento que nós julgamos pertencer, também em nosso meio. Mas, de uma maneira geral, nós temos presenciado aí muitos escândalos religiosos. Temos ouvido falar muito a respeito de pessoas envolvidas diretamente com a religião que estão sendo acusadas de crimes, de escândalos, de posturas que seriam posturas moralmente questionáveis e etc. Nesses dias, em um diálogo, peguei uma carona para casa com dois irmãos queridos e nós íamos conversando a respeito, e um deles citou o caso acontecido aqui na nossa região, que causou muito espanto e gerou um desconforto tremendo nesse segmento que nós julgamos fazer parte, que são os cristãos evangélicos. E nós estávamos conversando a respeito disso. E esse diálogo me fez refletir ali rapidamente a respeito de algumas coisas e me fez, de alguma maneira, sistematizar isso para a gente refletir um pouquinho como igreja. É a nossa oportunidade, é a minha oportunidade de compartilhar com você essas questões que me parecem ser tão fundamentais. Por isso eu peço que você esteja aberto, porque eu não quero ser cansativo, mas também não quero me furtar da necessidade, talvez do dever, de compartilhar essas coisas e crer que isso pode gerar no nosso coração crescimento e maturidade. Eu ouvia sempre de um professor no seminário, reverendo Antônio de Godoy Sobrinho, algo que me marcou. Ele dizia que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso me chamava a atenção, porque muitos não afirmavam isso, mas ele afirmava: a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia não é o que o homem pensa de Deus, mas o que Deus pensa do homem. Ou seja, se é a palavra de Deus, o que nós temos contido na Bíblia não é aquilo que o homem pensa sobre Deus, mas é aquilo que Deus pensa sobre nós.
E a Bíblia é um livro extraordinário, porque ele nos faz, ou ela nos faz pensar sobre as deficiências dos seus heróis. Eu não vejo na Bíblia idealização no que se refere aos seus heróis. Aqueles que nós costumeiramente passamos a chamar de heróis da fé, não há em nenhum deles, por parte das Escrituras, idealização. Talvez isso nos choque muito, porque nós vamos lendo as Escrituras e nos parece quase que inevitável que as Escrituras comecem a relatar os fracassos dos seus heróis. Você vai lendo e vai percebendo que não há, em relação aos heróis da fé, nenhum tipo de idealização. Isso é muito importante, porque isso vai gerando em nós identificação com esses homens. Moody disse certa vez que os vasos em que Deus habita têm furos. Os vasos em que Deus habita têm furos. E a Bíblia é assim, profundamente realista em relação a esses vasos em que Deus resolveu habitar. Profundamente realista a ponto de ir desconstruindo essa ideia que se tornou um paradigma dentro das comunidades de idealização daqueles que carregam as suas funções e postos, entre aspas, religiosos. Então nós olhamos e quase que colocamos sobre eles a armadura das infalibilidades. Talvez essa seja uma herança que nós tragamos, e aqui não é uma crítica, é apenas uma constatação. Uma herança que nós trazemos da nossa ideia, da nossa concepção religiosa católica. Não estou fazendo crítica, é só uma constatação. Da infalibilidade papal. E às vezes nós simplesmente reproduzimos nos nossos líderes a ideia de que são infalíveis. De que eles vestem armaduras de infalibilidade. Isso não é verdade nas Escrituras. O próprio Deus deixou gravado na Bíblia inúmeras histórias dos seus santos. E essas histórias não abstraíam os erros. Abraão, por exemplo, enganou. Moisés desobedeceu. Davi adulterou. João Batista duvidou. Pedro negou. E dentre estes, nós temos, por exemplo, naquele rol dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, pessoas que nós não julgaríamos exatamente serem modelos perfeitos de virtude. Como, por exemplo, Jacó, Raabe, Sansão. Aí nós começamos a observar a história da igreja, e a história da igreja cristã faz com que nós possamos refletir com mais seriedade ainda a respeito disso, porque reproduz toda essa experiência da Bíblia Sagrada. Por exemplo, e eu gosto muito de ler as biografias de pessoas de dentro, de fora da história da igreja, porque elas me fazem refletir muito. E quando eu leio, por exemplo, biografia de alguns dos personagens da história da igreja cristã, eu vou descobrindo fatos que surpreendem. Mas como essas biografias são públicas, eu não me sinto nem um pouco constrangido em citá-las. Talvez você se sinta constrangido em ouvi-las, mas não eu em citá-las, porque elas são públicas, estão aí. Por exemplo, Lutero aconselhou apunhalar camponeses revoltosos. Calvino, o Santo Pai Calvino, concordou com a morte de hereges em Genebra. E até aconselhou que um deles, de fato, recebesse a pena capital. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pecadores, dos pregadores, ele é até hoje citado, eu o cito, mas deixa eu te contar uma coisa a respeito de Spurgeon. Ele ingeria bebidas alcoólicas e ele fumava.
o que era comum na sua cultura. Mas para nós, algo absolutamente impensado. Me desculpa, eu sei que isso não é fácil de ouvir, mas George Whitefield, o grande evangelista, cheio do Espírito Santo, inclusive, que arrebanhou multidões para Cristo, ele teve escravos em pleno século XVIII. E Martin Luther King, que nós invariavelmente fazemos referências, foi acusado de ter tido um amante. Esses fatos são notórios e eles constam em livros que você pode adquirir e ler. Mas o que isso nos revela? De que esses homens eram todos descartáveis e que não merecem ser ouvidos, lidos, e a sua história deve ser esquecida? Me parece que não. Me parece que eles foram, de fato, importantes líderes da igreja cristã, que realizaram marcas no mundo em que pisaram, mas simplesmente me revela que eles eram homens, eram humanos, apenas humanos. Sabe, irmãos, depois de 100 anos, qualquer biografia torna o maior pecador um santo. Depois que os anos passam, nós somos capazes de ler biografias sobre homens que viveram antes de nós, talvez um século, e esses homens que eram tão comuns quanto nós somos, se tornam santos incomuns que geram em nós até uma certa frustração. Mas não, eles eram homens e apenas homens e mulheres como nós somos. Quanto ao exercício do ministério pastoral, nós precisamos entender que é uma tarefa com sentimentos muito ambíguos. De um lado, nós temos uma necessidade de manter uma conduta que condiga com os valores da ética cristã. E veja bem, quando eu uso a palavra ética, eu a uso exatamente para distingui-la simplesmente da palavra moral. Às vezes nós a usamos de maneira sinônima, ética e moral. Mas eu estou usando ética porque eu entendo que a ética e a transparência cristã, elas, embora tenham algo a ver com a moral religiosa, mas elas são coisas distintas. Eu, portanto, não estou falando necessariamente do legalismo e da moral religiosa. Eu estou falando de uma ética, de uma postura que assume suas responsabilidades. Então, o pastor, por exemplo, ele se vê nesse dilema, nessa ambiguidade. De um lado, ele precisa carregar os valores da ética e da transparência cristã, que são necessárias, porque Jesus nos ensinou isso nos evangelhos. Está nos evangelhos. Pode ser que muitos dos costumes, muitas das tradições, muitos dos pesos e das culpas religiosas que nós carregamos, quando lemos os evangelhos, não encontramos. Mas me parece que a ética, a transparência, a honestidade, a verdade e a sinceridade estão todas lá presentes, nas entrelinhas do evangelho. Mas ao longo do tempo nós vamos recebendo fardos e cargas tão pesadas que levou, por exemplo, um pastor que todo mundo questiona e tem questionado muito ultimamente, mas eu leio e gosto, chamado Ricardo Gondim, a escrever um livro chamado É Proibido. E nesse livro ele diz: o que a igreja proíbe e Deus permite, e a Bíblia permite. Porque às vezes nós recebemos uma carga tão pesada de moral e legalidades religiosas que nós não encontramos na Bíblia. Um irmão outro dia estava me dizendo a respeito do fato de que um pastor batia pesado nos jovens da igreja porque eles usavam boné, e ele dizia que usar boné dentro do templo era um pecado. Ou chupar chiclete enquanto o culto estava acontecendo era um pecado. Isso pode ser uma falta de educação, uma falta de, sei lá, o cara talvez não tenha um personal de moda, alguma coisa assim, mas não significa pecado. Por favor. Aí você impõe isso
sobre as pessoas como uma carga de moral religiosa tão imensa. Aí vem um pastor usar boné na igreja, você diz, que maluquice é essa? Aí vem um pastor de boné e bermuda, e é pior. Mas o que é isso? Isso é pecado? Não, não tem nada a ver com pecado, isso tem a ver com essa carga de moral religiosa que nós herdamos e que nos faz tão mal. Por outro lado, eu estou falando desse sentimento ambíguo do exercício pastoral. Se de um lado a gente carrega essa necessidade de sermos pessoas que levem consigo os valores do Evangelho, de sinceridade, verdade, transparência, honestidade, enfim, todas essas verdades bíblicas, abstraídas de todos esses costumes e valores humanos, abstraídas, retiradas. Por outro, nós temos que confessar alguma coisa aqui. É inevitável que essa figura viva as contingências que afligem todos os seres humanos. É um fato incontestável de que todos somos humanos. Se o pastor não tratar com sinceridade isso, ele vai sofrer inescapavelmente essa aparente ambiguidade. Por que eu digo aparente ambiguidade? Porque essa dualidade ela é fruto apenas de uma confusão que se instalou na nossa mente de conceitos e posturas que se adota para viver. Por exemplo, vamos lá. Eu conheço pastores com depressão. E que precisam se medicar. Ah, como eu não gostaria que você ficasse chocado com isso. Mas eu preciso falar essas coisas. Conheço pastores, ou pelo menos já ouvi falar de pastores que sofreram um estresse tão agudo que precisaram parar por um tempo. Já ouviu falar sobre a síndrome do burnout? Mas vamos falar das coisas simples. A gente precisa ir no supermercado fazer compra. Porque comida em casa de pastor acaba também. A gente, desculpa falar isso, mas a gente vai ao banheiro. Nós não somos assexuados. Sei que isso choca você, mas é verdade. Nós, às vezes, pensamos o que não devemos. Às vezes sentimos vontade de rir, de gargalhar. Às vezes temos vontade de fazer coisas que as pessoas olham e dizem assim, mas o pastor não deveria estar fazendo isso. A gente sente vontade de caminhar, de brincar, de contar piada, de assistir jogo de futebol. Coisas que não são em nada erradas, mas idealizaram de uma maneira tão alta, alguns, não todos, que parece às vezes que tudo isso é algo que não faz parte. Aí eu vejo muita gente caindo nessa cilada. Que cilada é essa? É a cilada da alma. De ler textos, por exemplo, como 1 Timóteo 4:12, em que Paulo diz para Timóteo, Timóteo, torna-te padrão, seja um exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aí nós assimilamos isso, porque é palavra de Deus, mas interpretamos isso em busca de tornar-se um referencial, como um apelo para posturas heróicas. E me parece que Paulo não está dizendo assim, Timóteo, se torne um semideus. Mas Paulo está dizendo para Timóteo a respeito de assumir posturas éticas que sejam posturas de sabedoria, de um bem viver apenas, de um bem viver. Fique comigo, por favor.
Aí, há pessoas que, porque assumem essa ideia de que eles precisam fazer um esforço hércules, sabe? Épico, para ser um herói, e nunca errar, nunca resvalar, nunca tomar caminhos equivocados, essas pessoas vão gerando dentro de si e para os outros imagens idealizadas sobre si que são inexistentes. E o que é que isso produz, no final das contas? Isso produz ambientes esquizofrênicos e pessoas adoecidas. Só isso, nada mais. Os ambientes vão ficando esquizofrênicos porque se eu preciso sair na rua, eu preciso da oração daquele pastor ungido. Não que pastores não sejam ungidos por Deus, mas isso é a mais absoluta e pura graça, não tem a ver com méritos, e nós vamos falar sobre isso. Então, a ideia que eu queria trazer, depois dessa longa introdução, e eu vou ser breve, eu não vou me alongar muito nos pontos que eu gostaria de trazer enquanto reflexão, é o seguinte: nunca diferencie, por exemplo, dentro do nosso ambiente, pastores de pessoas, tá bom? Porque pastores são pessoas. Se você quiser diferenciar pessoas de pessoas, ok, porque eu acho que existem alguns critérios que diferenciam pessoas de pessoas, porque todos somos humanos. Essa frase do Moody é muito interessante. Deus resolve habitar em vasos, mas esses vasos têm furos. Ou a palavra de Billy Graham, que eu sempre repito, que o chão aos pés da cruz é plano. Por quê? Porque todos nós estamos nivelados, pessoas, somos pessoas. 3 ideias que eu queria trazer para a sua reflexão, em primeiro lugar. O que diferencia pessoas de pessoas? E não religiosos de pessoas, e não pastores de pessoas, e não padre de outras pessoas, e não nenhum tipo de religioso de outra pessoa, porque não existe essa categorização. O que existe são pessoas. O que diferencia? Primeira ideia que eu queria trazer para você, porque isso talvez nos ajude a nos livrar dos erros. É que há pessoas que vão buscar para si autoconhecimento. E há pessoas que permanecerão cegas sobre si mesmo ao longo da jornada. Que Deus dê graça para você compreender isso. Vamos lá. Há pessoas que buscam ao longo do caminho um autoconhecimento, saber quem são. E há pessoas que ao longo da jornada simplesmente ficam cegas para si mesmo. O Evangelho nos ensina isso. Por exemplo, Jesus diz assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que julgardes, sereis julgados também. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão, mas não retira a trave que está no teu? Em outras palavras, Jesus estava dizendo para nós: há pessoas que são muito habilidosas em fazer uma investigação apurada sobre quem o outro é, mas não conseguem fazer um autoexame. De modo que existem coisas tão grotescas, tão aparentemente evidentes, que ela não consegue observar em si, mas ela é capaz de observar detalhes no outro. Em outras palavras, o que falta a essa pessoa nada mais é do que autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Em palavras muito simples. É a capacidade que nós devemos ter de não disparar o gatilho, porque a arma está engatilhada. E nós, quando percebemos que tem dentro de nós uma arma engatilhada, nós simplesmente sabemos que não podemos colocar a mão ali e acionar o gatilho, senão dispara. Ou que nós temos dentro de nós uma bomba relógio. A arte do autoconhecimento é você entrar dentro de si e desarmar essa bomba antes que ela exploda. E quando eu digo que temos uma bomba relógio, todos. Autoconhecimento é essa capacidade de fazer uma imersão para dentro. É essa capacidade de acessar a si mesmo. A janela, chamada janela Johari, diz que há coisas que estão evidentes a nós e aos outros.
Há coisas que estão evidentes aos outros e não a nós. Há coisas que estão evidentes para nós, mas nós ocultamos dos outros. Mas há coisas que estão ocultas tanto aos outros quanto a nós. Essas coisas que estão ocultas a nós precisam ser investigadas. E como que elas são investigadas? Através de autoconhecimento. E aí você me diz, o que é que tudo isso tem a ver com a vida cristã? Autoconhecimento é resultado de conhecimento de si mesmo. Ou melhor, autoconhecimento é resultado de um conhecimento divino. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós passamos a ter autoconhecimento. Eu repito isso, que vez ou outra digo. Salmo 139. Sonda-me e conhece-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Conhece os meus pensamentos. Eu ainda não falei, a palavra não me chegou à boca, mas o Senhor já conhece tudo que eu quero falar. O Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Se eu subo aos lugares altos, lá estás. Se desço aos lugares baixos, o Senhor lá está. Se eu tomo as asas da alva e me detenho nos confins dos mares, lá haverá de me acompanhar a tua mão. De onde me ausentarei do teu espírito? O que é que Davi está dizendo aqui, irmãos? Davi nada mais, nada menos está dizendo: Deus me conhece muito bem. Eu era ainda uma substância informe no ventre de minha mãe, mas o Senhor já me conhecia. E todos os meus dias estavam escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O que é que Davi está dizendo no Salmo 139? O Senhor me conhece tão bem, tão bem, tão bem, que há coisas sobre mim que eu mesmo desconheço, mas o Senhor conhece. E se eu quero descobrir essas coisas ocultas que eu mesmo desconheço sobre mim, eu preciso conhecer mais o Senhor, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço aquele que é a fonte de um conhecimento sobre mim, que nem eu mesmo tenho. Autoconhecimento passa necessariamente por conhecimento de Deus. Isso está tão presente nos evangelhos, ou principalmente nos salmos, por exemplo, porque os salmos nada mais são do que revelação da alma humana. Salmo 19, verso 12. A palavra de Deus diz: quem há que pode discernir as próprias faltas? É uma pergunta retórica, porque a resposta é ninguém. Quem que há que discerne as próprias faltas com facilidade? E ele mesmo responde: absolve-me das que me são ocultas, que eu não vejo, que eu não percebo, que eu não tenho discernimento. Portanto, queridos, o que afunda o Titanic é o iceberg. E o perigo do iceberg é o que está oculto. O perigo do iceberg não são os 10% aparentes. O perigo do iceberg são os 90% abaixo. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos investigar o iceberg 90% abaixo. Isso é fácil? Não, é difícil. Isso é simples? Não, é complexo. Mas se nós queremos, embora iguais, sermos diferentes, a primeira grande necessidade é autoconhecimento. Segundo, nós precisamos estabelecer um código de ética pessoal. Nós precisamos estabelecer um código de ética pessoal. O que é ética? A ética nada mais é do que admitir nossas responsabilidades no processo. A ética é estabelecer critérios que separem-nos do que é comum, para tentarmos ser, de alguma maneira, pessoas que estejam vivendo um pouquinho acima da linha da mediocridade. A ética é a capacidade que nós temos de dizer
que tudo o que está acontecendo acontece porque passa por mim e eu não sou alguém que está fora dos ambientes. Porque a gente diz assim, a igreja é fria, mas você não é igreja. Quando você se exime de responsabilidade, você não está sendo ético, você está sendo omisso. Quando você diz, o Brasil é um país atrasado, mas você não é brasileiro. Então, quando a gente começa a pensar que temos uma responsabilidade, que isso pressupõe que tudo que acontece passa por mim, nós começamos a entender as bases da ética, principalmente da ética cristã. Assumir responsabilidades e posturas, condutas que nos diferenciem minimamente daquilo que é medíocre e comum. Eu não estou querendo dizer que quem faz isso é uma pessoa de segunda ou subcategoria, não. Quem não faz isso. O que eu estou querendo dizer é que se nós queremos ser distintos, não somos porque somos pastores, ou porque somos religiosos, ou porque somos cristãos, ou porque somos evangélicos, e estamos acima da linha do bem e do mal. O que eu estou querendo dizer é que se nós queremos ser diferentes, nós precisamos ter consciência, primeiro de si, mas ter consciência de um código de ética que às vezes é simplesmente pessoal, que nós estabelecemos para nós mesmos, para um viver bem. Por exemplo, eu tenho alguns códigos. Vou revelar. Eu já transgredi esses códigos, tá? Mas eu tenho um, por exemplo. Se eu não puder falar bem, eu não vou falar nada. Um outro código. Se eu não puder ajudar, eu vou sair do caminho para não atrapalhar. Um outro código. Esse tem sido o último que eu estou aderindo. Tem outros nesse processo aí. Eles são muito mais imaginativos. Eu não escrevo isso, não. Mas estão aqui, sim, alguns deles. Mas um que eu estou aderindo. Eu prefiro a paz à razão. Então, eu estou deixando todo mundo ter razão, só para eu ter paz. Então, não vou brigar se você acha que a Terra é um geóide, se ela é plana, se você acha que a vacina vai prever ou não, se ela... Está entendendo? Assim, eu não vou brigar. Então, quando você tem um código de ética, você tem algumas coisas que norteiam e baseiam suas condutas e te ajudam a, mesmo quando você errar, porque errar é uma possibilidade sempre presente, e errar é uma possibilidade provável, mais do que presente. Errar é uma possibilidade não apenas presente e provável, mas talvez até inevitável. Quando você tem esse código, você pode errar, mas os seus erros, eles são minorados, diminuídos, não em sua qualidade, mas talvez em suas consequências. Que Deus nos ajude nisso. Mas, veja bem, até mesmo os códigos de ética precisam ser muito bem pensados, porque às vezes eles se tornam códigos legais moralistas. E aí você se impõe códigos que você simplesmente transgride. Vou te dar um exemplo. Para mim esse é o exemplo mais simbólico, mais categórico disso, que é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, quando ele tinha 17 anos, ele construiu um código de ética. Eu vou ler alguns dos conceitos desse código para você entender. Vou ler um que vai representar bem o que eu quero dizer. Ele diz assim: nunca escrever coisas sensuais ou de outro tipo más que possam ser causa de dano e ofensa aos que lerem e à família. Aí ele tem outros, mas eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Aí o Fernando Pessoa escreveu esse código quando ele tinha 17 anos. Então, não faça muito cedo não. Espere o tempo passar um pouco.
É interessante notar que como a gente chama de ortônimo, ou seja, como Fernando Pessoa, de fato, quem ele era, ele consegue manter naquilo que ele escreve, manter o seu código de ética ajustado aos seus escritos. Mas o tempo vai passando e aí surgem os heterônimos. Quem são os heterônimos? Alberto Caeiros, Ricardo Reis e outros tantos, né? São os heterônimos de Fernando Pessoa. E você vai perceber que os heterônimos são personagens totalmente contraditórios entre si e até em relação ao Fernando. Intimidade, hein? Até em relação ao Fernando Pessoa. Por quê? Porque talvez isso tenha sido uma maneira de lidar com seus próprios conflitos. Porque havia estabelecido um código que era mais um conceito moral, legalista, ou talvez não, mas talvez eles fossem reais, verdadeiros e necessários, mas ele começa a caminhar e percebe que ele mesmo ia transgredir esses códigos. E o que isso gera? Esquizofrenia de novo. Esquizofrenia no sentido assim, de esquizo, dividido. Né? Aí você precisa criar um heterônimo para falar a respeito daquilo, porque você mesmo não pode assinar embaixo aquilo, porque você havia dito que... O que isso gera? Vida dupla. Né? O que isso produz? Máscaras. Espero que você esteja me entendendo. Por fim, primeiro, o que diferencia pessoas de pessoas? Não religiosas de pessoas, porque todo mundo é gente. Em primeiro lugar, o que diferencia é essa busca por um autoconhecimento. E não ficar cego para quem você é. O segundo é estabelecer talvez um código de ética pessoal que não precisa ser feito como eu fiz hoje, divulgar. Ninguém precisa saber disso, eu fiz isso como exemplo. Porque invariavelmente pode ser que eu transgrida e você veja eu transgredi os que eu mesmo aqui citei. Mas isso é para mim o mínimo de um parâmetro para que eu possa dividir o mal do bem. Por exemplo, leia Provérbios, que é um código de ética. Leia Provérbios de Salomão. Observe lá que aquilo é um código de ética para o bem viver. É para o bem viver, é mais do que simplesmente... regras, é um código de ética para se viver bem. A resposta branda acalma o furor, mas a resposta dura suscita a ira. O que é isso? Um código de ética. Se você falar de maneira mansa, quando o outro te ofende, você vai aplacar a ira dele. Então, nunca responderei de cabeça quente. Código de ética. Vamos lá. Terceiro e último lugar. Nós precisamos ter consciência plena da maravilhosa graça de Deus. Consciência da maravilhosa graça de Deus. Irmãos, a consciência da graça de Deus abstrai de nós o sentimento de justiça própria. E eu queria que você entendesse isso. O que cheira mal às narinas divinas, o que cheira mal diante de Deus e causa náusea, não é o pecado. É a justiça própria. Mas como assim? Isaías, capítulo de número 64, verso 6. As nossas justiças são aos teus olhos como trapos de imundície. Ou seja, trapos imundos que cheiram mal. O que é? Não está dizendo que é o pecado, mas é a justiça. Porque às vezes você é pecador, mas você se justifica do pecado que comete. E aí Deus diz, essa justiça própria fede, causa náuseas, estou a ponto de vomitar-te. Por que Laodiceia estava a ponto de ser vomitada? Tu és pobre, cega, estás nua, você é muito ruim, Laodiceia, mas Laodiceia olha para si e diz, estou rica, abastada e não preciso de coisa alguma, nem de Deus, justiça própria. Aí Deus diz, isso me causa nojo.
Quando nós não temos consciência da graça, nós vamos nos tornando presunçosos. Quando nós não temos consciência da graça, nós vamos nos tornando promotores. Nós estamos prontos para acusar, prontos para emitir a nossa acusação. Nós vamos nos tornando juízes, estamos prontos para dar a sentença condenatória. Mas quando nós temos consciência da graça, nós estamos prontos a nos lançar na mão do defensor, Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, verso 1. Digo todavia isso para que não pequeis, mas se vocês pecarem, temos um defensor, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Amém. Consciência da graça, irmãos, é o que os 24 anciãos tiveram. Porque no capítulo 4 do Apocalipse, a Bíblia diz que a igreja do Antigo e do Novo Testamento está reunida. 24 anciãos, 12 tribos, 12 apóstolos. 12 mais 12, sou mais ou menos de geografia, dá 24. 12 mais 12, 24, simboliza a totalidade do povo de Deus ao longo da história da salvação. Aí a Bíblia diz que os 24 anciãos recebem coroas e se assentam num trono para julgar as nações. E eles estão ali com as suas coroas e eles começam a adorar e a glorificar aquele que está sentado no trono, aquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E o final dessa adoração cósmica, porque o mundo inteiro se mobiliza em torno da adoração daquele que é Senhor, que está sentado no trono, que é o grande Rei, que é o maravilhoso Pai. O mundo inteiro se mobiliza em torno da adoração daquele que está sentado no trono. Os 24 anciãos também se aproximam do trono. O que é que eles fazem? Tiram as coroas e depositam as coroas diante do trono. Que símbolo é esse? É o símbolo de dizer, o Senhor nos deu tantos privilégios, permanecemos de pé, caminhamos até o fim, cruzamos a fronteira, fomos considerados campeões, aliás, mais do que vencedores. Mas essa coroa não é nossa, essa coroa é do Senhor. Porque se chegamos onde chegamos, chegamos pela maravilhosa graça de Deus. Porque não tínhamos capacidade de chegar aonde chegamos. Justiça própria é quando eu coloco a coroa em mim mesmo e digo, essa coroa é minha e ninguém tira de mim. Graça, consciência da graça é quando você recebe a coroa da justiça, a coroa da vida, mas é capaz de tirar essa coroa e depositar aos pés do trono, dizendo, ela não é minha, ela é tua. Consciência da graça é o que Judas, versículos 24 e 25 diz. Lá Judas diz assim, a Ele que é poderoso para nos guardar dos tropeços e nos apresentar inculpáveis diante daquele que se assenta lá na glória. A Ele seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o governo, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, se nós chegarmos, e chegaremos, porque confiamos e temos a certeza absoluta da nossa salvação, não por nossa causa, mas por Cristo Jesus, nós chegaremos lá pela graça, e pela graça tão somente. Pela sua imensa graça lá estarei. Pela sua imensa graça lá estarei. Então, queridos, diante de escândalos, diante de tudo isso, não fique diferenciando, porque aí o escândalo é maior. O padre fulano de tal fez isso. Não é o padre, é a pessoa. E você diferencia pessoa de pessoas. E nem deve diferenciar, simplesmente você deve entender que é pessoa. O médium fez isso. O pastor fez isso. Eu estou lendo um livro que foi indicado pela minha irmã. Esse livro chama A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. E nesse livro há uma citação
de um homem que foi canonizado pela Igreja Católica, chamado São Francisco de Sales. A citação dele é muito interessante. Ele diz assim: sempre haverá em nós um não sei que falhará. Sempre haverá em nós um não sei que falhará. Quer sejamos superiores ou subordinados, somos sempre homens. Que Deus nos ajude a pensar e a refletir sobre essas questões, em nome de Jesus. Amém. Você pode orar comigo nesse momento? Pai Santo, obrigado por esta manhã. E obrigado pela possibilidade de refletir com os meus irmãos sobre essa palavra. Obrigado porque somos iguais, todos, ocupemos ou não um lugar e uma posição pública de destaque, somos iguais e precisamos muito de um autoexame permanente que nos leve a nos conhecer. Precisamos muito, Senhor, de ética, para que os nossos atos não sejam atos, ó Deus, que firam e machuquem. E precisamos muito, Senhor, da Tua graça, porque sem ela, nenhum de nós pode estar de pé. Senhor, eu me lembro quando ouvi aquela palavra do pastor Messias, há anos atrás, quando ele falava sobre isso, e ele disse: nesses 42 anos de ministério à frente da igreja, naquela época, a única coisa que me sustentou foi a graça. Senhor, o que nós precisamos é dessa graça. A única coisa que nos sustenta é a graça. Nos ajude, ó Deus, nos ajude. Eu te peço em nome de Jesus e para a glória de Cristo. Amém.